Olá, amigos da TV Justiça, está no ar Justiça em Foco, programa que leva você até o dia a dia dos tribunais de justiça de todo o país. O nosso convidado de hoje é o desembargador Lupercino de Sá Nogueira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Nós vamos começar, como sempre, conhecendo um pouco da carreira do presidente do Tribunal de Justiça roraimense. Lupercino de Sá Nogueira Filho nasceu em Manaus, capital do Amazonas. Em 1968, formou-se em Direito na Universidade Federal do Amazonas e concluiu a especialização em Direito Público na mesma universidade em 1982. Foi secretário estadual de Serviços Sociais, presidente do Conselho Penitenciário, promotor e procurador de Justiça no Amazonas. Ingressou na magistratura em novembro de 1991 e tomou posse no cargo de desembargador em dezembro de 1993. O presidente do Tribunal de Justiça de Roraima foi professor de português e direito em escolas e faculdades amazonenses e roraimenses. Ele também dirigiu a Escola de Magistratura de Roraima. Foi presidente do Tribunal de Justiça de 2001 a 2003, vice-presidente e corregedor do tribunal. Assumiu a presidência do Tribunal de Justiça pela segunda vez em fevereiro de 2011. Desembargador, primeiro a pergunta que já é clássica aqui no nosso programa: por que o direito? Por que a opção pelo direito? Na época da opção de cursos em Manaus, não havia uma amplitude de escolha. Normalmente, pelos idos de 64, 68, que foi o período do curso, nós tínhamos que optar pelo direito, ciências econômicas, administração, bem poucas opções universitárias. E eu resolvi optar pelo curso jurídico, mesmo porque já me sentia assim, estimulado com a atividade de magistério ao exercício da oralidade. Tanto que durante os cursos, eu cheguei a participar intensamente de concursos de oratória, de júris simulados, defesas de tese. Sempre ocorria essas realizações culturais na época da Semana de Estudo Jurídico. E aí coincidiu um acerto na decisão de optar pela área jurídica. O desembargador falou a respeito dos cursos de oratória, das simulações do Tribunal do Júri. Quer dizer, essa perspectiva da oralidade do direito já lhe chamava a atenção naquela época. Certo. Como magistrado, isso é um pouco mais limitado em relação ao papel do promotor e do advogado. Como pensou isso como professor? Veja, a atividade primeira foi do professor, já era ligada à oralidade. O professor, quando encara uma figura tão homenageada, hoje em dia o magistério não está mais chamando a atenção dos grandes profissionais que estão sendo aproveitados em outras áreas. Infelizmente, né? Nós temos deficiências sérias desde o ensino básico e também, atualmente, vislumbramos algumas deficiências nos nossos cursos jurídicos e a comprovação maior é a eficiência da aprovação nos exames de ordem, né, que está fazendo com que eu então tome algumas medidas em busca de preservar a qualidade do ensino jurídico. Mas a atividade do professor é que, de certa forma, facilitava a sua atuação como promotor e como advogado, porque para dar aula você tem que preparar, né, estudar, fazer o esquema, argumentar. E isso, de certa forma, ficava facilitado no seu trabalho jurídico, acusando ou defendendo, porquanto você também terá que ter o poder de convencimento em busca da decisão junto ao Conselho de Sentença. Já que falamos a respeito do estado de Roraima, nós vamos ver agora informações sobre este estado que faz fronteira com a Venezuela e com a ex-Guiana Inglesa. Situado na região norte, Roraima também faz fronteira com o Amazonas e com o Pará. Boa Vista é a única capital brasileira situada no hemisfério norte. A área, que passou de território a estado em 1988, foi colonizada pelos portugueses. O ponto mais alto é o Monte Roraima, que atrai visitantes de todo o mundo. Nos limites do Monte Roraima fica a terra indígena Raposa Serra do Sol.
O estado tem pouco mais de 450 mil habitantes e os indígenas correspondem a quase 9% da população. Roraima tem o menor produto interno bruto do país. Em 2008, ele correspondia a 0,15% do PIB brasileiro. Mas o estado, que possui duas áreas de livre comércio, em Bonfim e Boa Vista, registra o maior crescimento econômico do norte do país. Desembargador, vamos começar com a questão cultural. Cada estado tem, em função do seu povo, da sua forma de colonização, especificamente no caso do Brasil, uma cultura própria. O que o senhor destacaria, o que mais chama a atenção, principalmente para quem não conhece o estado de Roraima? Veja bem, a história do estado de Roraima, aquilo foi município do Amazonas até 1943. Então, há, de certa forma, uma identidade, né? E depois foi território federal e, finalmente, transformado em estado com a Constituição de 88, junto com Amapá e Tocantins. E o estado tem as suas peculiaridades, inclusive em termos de vegetação, tem um cerrado com a floresta, algumas facilidades que o estado do Amazonas não tem. Todas as comarcas você tem acesso via rodoviária, estrada asfaltada. Há municípios no Amazonas que há uma certa dificuldade, demanda algum tempo para se chegar até lá. E vejam que no corpo da magistratura, nós temos em Roraima um magistrado bem diversificado em termos de naturalidade, porque todos os concursos, desde a sua instalação em 91, foram terceirizados. E há uma participação muito grande de amazonenses, né, porque dada a proximidade, inclusive desembargadores, o próprio desembargador, inclusive. Magistrados, né? Então, eu creio que vislumbro muito mais afinidade do que, eventualmente, diferenças culturais entre Amazonas e Roraima, já que estamos na mesma área, né? Desembargador, globalização, século XXI, essa expectativa de áreas de livre comércio para o Estado, isso cria uma perspectiva econômica também de desenvolvimento? Cria, né? Realmente há uma perspectiva de maior desenvolvimento em razão das proximidades. Isso fica há um sonho acalentado a cada vez em que se aproxima autoridades da Venezuela, da Guiana, o próprio Brasil, autoridades brasileiras em reuniões, e a ideia de desenvolvimento, uma perspectiva de área de livre comércio. Nós temos um exemplo marcante da Zona Franca de Manaus, e realmente as autoridades, os industriais, os comerciantes, os empresários têm sonho com essa expectativa de uma concretitude nesse aspecto de desenvolvimento para o Estado. E é o sonho de todos nós, né? E essa fronteira com a Guiana, com a ex-Guiana inglesa também, tem uma situação muito curiosa que, conversando justamente com as pessoas que moram lá, é mais fácil para uma pessoa que mora na capital, por exemplo, tirar férias, ela ir para o Caribe, do que, por exemplo, vir para qualquer cidade mais ao sul do Brasil. Isso gera características próprias na própria vivência, no dia a dia das pessoas? Realmente, o pessoal que se desloca assim para Margarita, por exemplo, ou para aquela região da Venezuela, do Caribe, há uma coincidência. Às vezes, no período de férias, há um encontro natural das pessoas que residem em Roraima. É certo que, às vezes, quando há alguma instabilidade política, assim, em países vizinhos, pode ocorrer alguma não opção, mas, naturalmente, em clima de normalidade, é um acesso bastante estimulado e frequentado pela comunidade roraimense. Desembargador, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Lupercino de Sá Nogueira Filho, com quem eu continuo a conversar daqui a pouquinho. Não saia daí, você está na TV Justiça.
Música